Bom dia, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Bom dia aos irmãos, espero que os irmãos, na medida do possível, estejam bem, na realidade que realmente estejam bem, mesmo diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. É verdade que nós já estamos ficando cansados, de uma certa maneira aflitos, apreensivos, né? De uma certa maneira também algumas ocasiões a falta da paciência, diante de todo o cenário que está diante de nós. Mas que de fato nosso Deus, que é aquele que sonda o nosso coração, aquele quem nos criou, ele possa de fato ser bálsamo para nós, para a nossa alma, para o nosso coração, trazendo alento, acalmando e trazendo a oportunidade de nos ensinar para que nós realmente lidemos com a nossa ansiedade sem que ela prejudique a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor. E de fato, Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu posso repetir e não vou ter nenhum problema de repetir 1.300.000.000 de vezes, Deus está no controle. Que realmente acreditemos e esperemos em Deus, sabedor de que Ele sabe de todas as coisas. Em cada casa, em cada lar, o amor, a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramado para a glória dele. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, antes de nós passarmos para a nossa meditação nesta manhã, seguindo o nosso tema, o tema família, a nossa maior herança, o que mais precioso nós temos aqui é a família e que nós possamos continuar sempre a interceder pela família, pelo lar, e que Deus sempre se faça presente em cada casa, em cada lar, que Deus sempre direcione e sustente cada família para a honra e para a glória do seu santo nome. Eu quero deixar com os irmãos alguns versículos que se encontram no Salmo 119, a partir do versículo 92. E diz assim para nós a palavra de Deus: Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Nosso Deus continue a nos conduzir na sua palavra, que é viva e que é eficaz. Que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado no nome precioso de Jesus. Irmãos, também nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, mais uma escola bíblica dominical online. É um momento diferenciado que nós estamos presenciando, aguardando que as autoridades possam, na medida do possível, também podermos estar juntos na igreja, mas sempre aguardando ao Senhor. Enquanto isso, compartilhemos as escolas bíblicas dominical, os cultos e as outras programações online. Então é mais um motivo também de agradecer. Hoje mais uma escola bíblica dominical que Deus permite nós realizarmos e compartilharmos com os irmãos. E também outro motivo de agradecimento é por mais um ano de vida da nossa irmã Lourdes, que completou segunda-feira mais um ano de vida. Que Deus esteja fortalecendo a nossa irmã, sustentando em todas as suas necessidades. Então vamos orar ao Senhor. E logo após a oração, nós vamos cantar o hino 350 dos nossos hinários,
hino 350 dos nossos hinários, que tem como título A Palavra da Vida. Vamos curvar nossas cabeças. Então agora vamos orar ao Senhor, bendizê-lo, enaltecê-lo, adorá-lo e também agradecer a Deus por todas as bênçãos, mesmo em meio às tribulações. Deus tem nos abençoado porque Ele cuida sempre do seu povo. Vamos orar. Ó bendito Deus, nós o adoramos, exaltamos o teu santo e excelso nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esta manhã que o Senhor concede, por esse dia que o Senhor dá, por permitir, ó Senhor, de estarmos na tua presença para compartilhar a tua palavra e meditar na mesma, já que a tua palavra é fonte de vida. Ó Senhor, rogamos por todos os irmãos e irmãs, que o Senhor esteja trabalhando continuamente no coração, na mente de cada um, fortalecendo, amparando, sustentando, curando, na força do teu poder. Ó Senhor, também queremos agradecê-lo, agradecer porque o Senhor permite estarmos aqui mais um domingo para compartilharmos a tua palavra, meditarmos na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queremos também agradecê-lo, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor deu à nossa irmã Lourdes. Ó Deus, que o Senhor continue a fortalecê-la, a abençoá-la, sustentá-la, Senhor, em todas as suas necessidades. Seja com ela na sua saúde, ó Deus, e conforte ao seu coração. E também rogamos por todos os lares mais uma vez e cada familiar, que o Senhor continue orientando e sustentando. E também, desde já, pedimos que o Senhor venha a iluminar a nossa mente. Nós iremos meditar na tua palavra, nós iremos refletir consoante a tua palavra. Ó Santo Espírito, então, nos ilumine, nos conduza a tua palavra, como o Senhor sempre tem feito. Perdoa os nossos pecados, assim nós oramos nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Irmãos, então, agora vamos cantar o hino 350, A Palavra da Vida. Louvemos ao Senhor. Ilumina
Dando continuidade, então, à nossa escola bíblica dominical, hoje nós vamos meditar no tema o que a Bíblia diz sobre o relacionamento familiar. É importante nós tratarmos desse assunto. Ele está relacionado, na realidade, com os assuntos anteriores que nós já passamos nos últimos 3 domingos. Nós estamos no mês do lar, no mês da família, então as nossas escolas bíblicas dominical, elas têm sido baseadas nesse tema. E hoje nós vamos estudar, vamos meditar sobre a palavra de Deus ensina sobre o relacionamento familiar. Todos nós sabemos das dificuldades no convívio familiar. Nem sempre no convívio familiar podemos dizer é tempo bom, podemos dizer é um mar de rosas. Nem sempre. Há situações que realmente deixam marcas, ressentimentos, palavras ditas, atitudes, enfim, nós sabemos que não é nada fácil. Mas Deus que instituiu a família, Deus quem projetou a família, Ele realmente deseja que no lar cristão seja então baseado sobre um relacionamento familiar baseado no amor e no perdão, tendo o amor e o perdão como alicerce no convívio familiar. E muitos perguntam, então como conseguir isso? Ora, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, e nós devemos sempre buscar nela, em primeiro lugar, orientação, pois ela nos dá norte, pois ela nos conduz, e de fato ela esclarece e nos ajuda em muito. Quando nós vamos ao médico, o médico prescreve para nós um medicamento. Nós chegamos em casa e, pelo menos eu assim tenho esse costume, eu chego em casa com a medicação e vou logo abrindo a caixinha e tirando da caixinha a bula. Porque aqui na bula nós temos informações sobre o medicamento. Não é porque simplesmente, olha, se o médico prescreveu para mim essa medicação, eu vou tomar. Ele é médico, eu sou um leigo, eu não conheço nada de medicina, mas não é bem assim. Eu gosto de observar a fórmula do medicamento, não que eu vá entender isso na íntegra, eu não sou um cientista, eu não estudei farmácia, eu não estudei medicina, mas pelo menos saber, olha, de que é composto, como é feito essa medicação, e também a parte que vai falar, olha, para que ele serve, né? Qual é a sua utilidade, para que doença ele serve, e a outra parte também, os efeitos colaterais que ele pode causar em nós. Mas para a gente saber tudo isso, é necessário ler a bula. Né? É necessário ler a bula. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Para podermos ter cada vez mais um relacionamento com Deus, estar próximo de Deus e procurar entender o que de fato Ele nos ensina, o caminho que Ele nos leva para trilharmos, os conselhos que Ele nos dá, é necessário nós lermos a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos ler vários textos na palavra de Deus, porque ela, de fato, é a nossa regra de fé e prática. Pelo menos eu disse, pelo menos muitos daqui estão ouvindo, disseram isso na profissão de fé. Quando perguntado, vocês creem que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática? E diante de Deus e das testemunhas, nós respondemos, sim, creio. Então a gente espera sempre que cristão leia a Bíblia, que cristão busque orientação na palavra de Deus. E é interessante nós observarmos sobre esta questão. Então, irmãos, nesta manhã nós vamos observar sobre esse tema. A palavra de Deus ensina sobre o relacionamento familiar. Vamos aos textos primeiros aqui da palavra de Deus nesta manhã. Olha só, 3 textos estão agrupados aí. Diz assim para nós a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só que interessante, né, irmãos? Se a gente pudesse observar assim e ler a palavra de Deus assim, olha, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta, ela é lâmpada, ela é luz, ela é útil. Olha só a finalidade da palavra de Deus para nós. A finalidade que ela tem para nós. A palavra de Deus é o que é. É aquilo que Deus deixou revelado nela, dizendo o que é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é lâmpada, ela é luz, ela é útil. E preste atenção que aí você está vendo uma expressão que está grafado em amarelo. Eu fiz questão de destacar esse texto aí, o homem de Deus. O que é o homem de Deus? O homem de Deus nada mais é do que o crente em Jesus Cristo. Aquele que nasceu de novo. Aquele que de fato, pela graça de Deus, entende que a Bíblia é viva, é eficaz. Aquele que entende que a Bíblia, ela é tudo aquilo que nós estamos observando nesse texto aí. Então a palavra expressão, o homem de Deus, é porque a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é lâmpada, ela é luz, ela é útil para o homem de Deus, para o crente. E de fato ela é mesmo. E é por isso que nós devemos sempre buscarmos orientação na palavra de Deus. E veja uma questão. Se ela é, qual é o objetivo da palavra de Deus para a nossa vida? Então aí está dizendo para nós as suas qualidades. Mas o objetivo da palavra de Deus em nossa vida. Veja que ela tem como objetivo penetrar no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser. É que o texto diz aí, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela também tem o objetivo de ser, para nós, dar claridade, iluminando o nosso caminho. Iluminando o caminho em que nós estamos andando. Ela também, tem como objetivo nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar. É a finalidade de Deus. Então é interessante quando nós observamos o que a Bíblia é, e é importante que você olhe para a palavra de Deus e realmente a considere assim. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, é importante que você se apresente diante de Deus. Isso tem que estar claro e você tem que, de fato, enxergar a Bíblia dessa maneira. Se você nasceu de novo, você vai entender o significado de todos esses versículos aí que nós estamos lendo e considerando agora. E uma coisa, a mais importante, poderemos dizer assim, a coroa de todos esses versículos aí. Olha só, que diz aí que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento,
Não é só o livro de Gênesis, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os Salmos, ou os Evangelhos, ou as cartas do apóstolo Paulo. Não, toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse. Cada livro da Bíblia é inspirada por Deus. Não foi simplesmente uma invenção ou um escritor humano que simplesmente escreveu, não. Inspirada por Deus. Conduzidos por Deus. Orientados por Deus. Então veja que a palavra de Deus, irmãos, de fato ela é viva, ela é eficaz, de fato ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta, ela é lâmpada, ela é luz, ela é útil para o crente, para o homem de Deus. E mais, o objetivo dela é, de fato, sondar o nosso ser, no mais íntimo do nosso ser. Sondar o nosso ser. E ela também nos ajuda a trazer discernimento para nós. Discerne os propósitos do coração. Ela também esclarece, ela ilumina, ela dá claridade para os nossos caminhos. Ela está aqui útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Para que sejamos perfeitamente habilitados para a boa obra, para a glória de Deus. Por isso, toda a palavra é inspirada por Deus. Observamos então sobre esta questão, né? Já que ela é nossa única regra de fé e prática, é importante que nós cristãos tenhamos isso bem esclarecido no nosso coração. Que de fato nós olhemos para a palavra de Deus, para a Bíblia, não apenas como um mero livro, mais um livro que nós assim temos, mas não, como tudo o que nós observamos nos versículos anteriores que nós apresentamos aí. Na carta aos Hebreus, no livro dos Salmos e na carta também de Timóteo. Agora, veja esse texto. Né? É interessante que para o homem de Deus, para o crente, a Bíblia é o que ela de fato diz ser. O que Deus diz que ela é. E o homem de Deus então crê nisso. O cristão nascido de novo crê nisso. Mas há muitos que olham para a Bíblia como mais um livro, igual qualquer outro livro, qualquer outra literatura. Muitos assim olham para a Bíblia desta maneira. Talvez não até com tanto interesse, de fato, na realidade, a maioria das vezes não se tem interesse para a palavra de Deus, mas outros até têm interesse por ela, mas de forma errônea. Existem pessoas que têm interesse da Bíblia, sabe para quê? Para ser como um amuleto. Assim, quem acredita nessas crendices, né, de usar trevo na orelha, andar com ferradura, etc, etc, tem gente que usa a Bíblia com esta finalidade. É mais um amuleto para me trazer sorte. Não. Para o cristão, conforme nós já observamos, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E a gente deve estar atento porque sempre a gente é ensinado por Deus que em todo momento, desde que o pecado entrou, olha só o que acontece. Diz aí o texto que está na tela. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pois haverá tempo. Eu entendo aqui que essa expressão, pois haverá tempo, não é simplesmente, olha, haverá um tempo na história em que isso vem ocorrendo, desde que o pecado entrou no mundo. Então, tempos em tempos, e isso vem se estendendo sempre.
existirão, existem e existiu pessoas que não suportam a sã doutrina. Não têm prazer na lei do Senhor. Pelo contrário, como diz o texto aí, elas preferem fábulas. Elas preferem acreditar em fábulas. E como nos diz o texto, entregando-se a fábulas. E olha só o outro texto que nós encontramos lá no profeta Jeremias, como é interessante. Olha o que diz o texto. Coisa espantosa e horrenda se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Olha só, Paulo diz então que haverá tempo, né? Porque eles preferem ouvir fábulas. E não é diferente aqui. Jeremias está dizendo a mesma questão. E mais sério é que os sacerdotes que eram responsáveis por conduzir o povo, por ensinar o povo a palavra de Deus, olha só que diz que os sacerdotes estão andando de mão dadas com os profetas, que falam. Aliás, os profetas seriam os responsáveis aqui de falar a palavra de Deus, e eles, na verdade, não estão dizendo a palavra de Deus. E os sacerdotes estão de mão dadas com ele. Olha só, e diz o texto aqui, é o que deseja o meu povo. E continuando, porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Palavra do Senhor. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Assim diz o Senhor. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vê? Haverá tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Houve esse tempo, está havendo esse tempo e haverá tempo. As pessoas desprezam a palavra de Deus. Preferem fábulas, como diz aí o texto agora em tela, é o que desejam fábulas, é o que eles querem. E diz o texto aqui, não gostam da palavra de Deus. E diz o texto aqui, nós não vamos andar conforme a palavra de Deus. Nós não vamos perguntar para as veredas antigas, ou seja, perguntar e sermos guiados pela Bíblia como ter uma conduta. Não, nós não vamos fazer isso. Olha só um outro texto da palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, a quem que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vê, irmãos, aí está. Lembra lá do primeiro texto, quando nós destacamos a palavra o homem de Deus? Olha aí, o homem espiritual é o cristão, é aquele que nasceu de novo. O homem natural, ele está classificado na categoria, nos textos que nós acabamos de ler. Olha, eles não suportam a sã doutrina, eles não gostam dela, eles desprezam a palavra de Deus, não querem andar conforme a palavra de Deus. Esse é o homem natural, ele não aceita a palavra de Deus. Ele não entende que a Bíblia é viva, que a Bíblia é eficaz, que a Bíblia é lâmpada, é luz, é útil para o ensino. Mas o homem espiritual, o crente em Cristo Jesus, sim. Sabe por quê? Olha o finalzinho do texto aí. Tem a mente de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele instrui, ele exorta a nós cristãos para que nós possamos, olha aí o texto,
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, você olha para esse texto, no contexto, Paulo está instruindo a Timóteo, é verdade, ele está instruindo a palavra de Deus a Timóteo, mas nós simplesmente não podemos limitar o ensinamento da palavra como uma pregação. E sim, nós cristãos devemos compartilhar a palavra de Deus para as pessoas. Não nos envergonharmos porque nós cremos na Bíblia em pleno século XXI, mas dizer que nós cremos, nós somos pessoas de um livro, e esse livro é a palavra de Deus. Então, por isso, a orientação se aplica não apenas a pastores, a evangelistas, a missionários, aplica-se a todo cristão regenerado. E a palavra de Deus está aí clara. Prega a palavra, ou seja, instrua, compartilhe a palavra de Deus, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, que nós possamos fazer coro com o salmista, que diz assim, olha só, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração, e a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Que nós possamos mesmo fazer coro ao salmista, que expressa assim, que seja prazer para a nossa alma a palavra de Deus, que seja prazer para nós dizer, Senhor, nos ensina, através da tua palavra, os teus mandamentos, os teus decretos. Nos ensina, Senhor. E a partir de agora, então, irmãos, os textos que nós vamos utilizar agora, certa ocasião, eu tinha um folheto e eu deixei marcado em algum estudo, e ele foi editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou um folheto sobre família, e naquele folheto havia orientações. E essas orientações que vêm agora são sugestões de leitura estabelecidas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Se você observar, não é toda a Bíblia que tem lá no seu final, mas se você observar, você vai encontrar que existem muitas Bíblias que tem lá assim, ó, como encontrar ajuda na Bíblia. Você vai observar que ali existem várias sugestões de texto. Por exemplo, ajuda em circunstâncias especiais. Aqui na minha Bíblia tem como ser um bom amigo, como controlar a língua, como ao ingressar na universidade, ou seja, vários ensinamentos da palavra de Deus, um guia, uma ajuda. E o que nós vamos compartilhar agora é um guia estabelecido pela palavra de Deus sobre o relacionamento familiar. O que a Bíblia nos ensina sobre o relacionamento familiar? Então, vamos discorrer sobre isso na palavra de Deus, lendo os textos. E nós vamos, na medida que lermos os textos, não é a finalidade de discorrer sobre os textos, mas simplesmente ler. E que você vai ter esse trabalho. É você que vai ter esse trabalho, depois de meditar, de ler esse texto, de organizar as ideias. Deixa eu lê-lo novamente, deixa eu refletir sobre isso. Então vamos para o nosso primeiro texto, que diz ali, dominando a raiva. Dominando a raiva. Dissemos que no início que nós bem sabemos que o convívio familiar não é fácil e que nem sempre teremos tempo bom no convívio familiar. E no convívio familiar, essa questão de raiva, ela é muitas vezes vista, sentida, demonstrada. Então, como a palavra de Deus nos orienta sobre o convívio familiar nessa questão da raiva? Olha só esse texto que nós temos aí. Vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher.
Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominando a raiva. Uma outra questão que nós podemos observar no relacionamento familiar é que nenhuma ofensa é grande demais. E no relacionamento familiar surgem ofensas, não é verdade? E olha só esse texto diante de nós. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vê? Ira. Nenhuma ofensa é grande demais. Aproveitando oportunidades do reencontro. Aí está a questão de perdão. Vamos ler o texto? E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Há um contexto familiar também, há uma orientação de respeito aos pais. Veja, ira, ressentimento, oportunidade de perdão, de reencontro. Ele está relacionado sim a cônjuges, mas também a filhos e pais, aqueles que convivem no mesmo lar. E olha só a respeito aí, sobre respeitando os pais. Honra teu pai e a tua mãe,
como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Vamos para mais um texto, irmãos, da palavra de Deus. Ame cada familiar. Cada familiar. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ame cada familiar. Amando, corrigindo e amando. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Alegrando-se com quem se arrependeu. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que te desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que vimos até aqui, podemos dizer que envolve nossas responsabilidades, atitudes que nós devemos tomar e que Deus nos orienta e nos ensina a tomar. Mas agora, para terminar, irmãos, isso também envolve mais o nosso relacionamento para com Deus, diante do nosso lar. Deus no lar, dedicando tempo à palavra de Deus. Olha o texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta
e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus no lar, dedicando tempo à palavra de Deus. Jesus, Senhor do lar. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deus no lar. Jesus, o Senhor do lar, fazendo o que Deus gosta. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Frequentando a igreja. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Viram, irmãos, como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. O homem natural não aceita, não enxerga essas coisas, não compreende esses ensinamentos. Mas o homem espiritual, o homem de Deus, ou seja, o cristão regenerado, o crente em Jesus, ele olha para a palavra de Deus e ele vê que ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada de dois gumes, ela é apta. Ela é luz, ela é lâmpada, ela é útil. E ela tem o objetivo de nos formar, de nos ajudar, de corrigir, de iluminar o nosso caminho, de fazer com que a gente tenha discernimento, de fazer com que a gente tenha a compreensão dos planejamentos do nosso coração. Essa é a palavra de Deus. E como vimos hoje, a palavra de Deus, ela fala sim sobre relacionamento familiar. Todos os textos que nós ainda lemos há pouco, eles nos ensinam, eles nos dão um norte para que nós, na reflexão deles, ponderemos diante de Deus e tenhamos reações que agrade a Deus, que glorifica o seu nome. Então veja a importância da Bíblia, da palavra de Deus na nossa vida. A importância da palavra de Deus no nosso lar, na nossa casa. Que nós, como cristãos,
possamos de fato colocarmos a palavra de Deus como prioridade para a nossa casa, como prioridade para a nossa vida. Ela nos orienta em todos os aspectos. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Ela é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja habilitado por ela e assim seja capaz de boas obras para a glória de Deus. Que Deus continue com a nossa família, no nosso lar, conduzindo a nossa casa, conduzindo a nossa vida. Que a Bíblia seja aquilo que de mais valor nós temos em nossa casa. Muitos consideram o mais valor, talvez a própria propriedade em si, ou talvez as joias que tem, ou talvez outros bens, mas o maior bem é a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus continue a abençoar a sua casa, Deus continue a abençoar a sua família e sempre busquem o Senhor. Sempre peçam orientação de Deus. Vão até a palavra de Deus e ali medite, e ali reflita, e ali peça, como salmista, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Que assim seja na vida de cada um. Deus abençoe grande e ricamente cada um. Vamos orar? Ó Deus, querido Pai, adoramos, exaltamos a Ti, ó Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Que seja verdade nos corações de todos aqueles que se dizem Teus filhos e que se diz crer em Ti. Muitos olham para a Bíblia com desdém, muitos olham para a Bíblia com indiferença e muitos realmente não querem ser orientados, corrigidos, disciplinados por ela. Mas nós, Senhor, pela graça temos a mente de Cristo. E nós cremos que a Tua palavra ela é viva e é eficaz, pois ela é inspirada pelo Senhor. Obrigado, Senhor, e também continue a fortalecer, a amparar e a abençoar todas as famílias, ó Deus, da nossa igreja, aos nossos familiares, cada casa, cada lar, ó Deus, derrame da Tua paz, derrame das Tuas bênçãos, no nome precioso de Jesus. Assim nós oramos, fortalecidos em Cristo Jesus. Amém. Chegamos, irmãos, ao final de mais uma escola bíblica dominical e nós agradecemos então a Deus mais uma vez, pela oportunidade que Ele nos concedeu. Logo mais à noite estaremos mais uma vez juntos, embora distantes, mas juntos, para louvarmos, bendizer ao Senhor com mais um culto de adoração ao nosso Deus. E hoje nós vamos meditar sobre uma pergunta que eu quero fazer a você. Você conhece o pastor do Salmo 23? Você conhece o pastor do Salmo 23? Convido a você, logo mais à noite, refletirmos sobre essa pergunta. Lemos num dos textos mais conhecidos da Bíblia: o Senhor é o meu pastor. Você conhece o pastor deste salmo? Então eu convido a você para que venha, assista aí da sua casa, mas sabendo que é um culto de adoração ao Senhor, então venha
adore, exalte ao Senhor conosco logo mais à noite. Que Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu amor, esteja sempre ao vosso lado. E mais uma questão que eu estava quase me esquecendo aqui. Eu lancei no grupo de WhatsApp da igreja. Antes, quando eu recebi essa mensagem, eu compartilhei com o conselho da igreja e o conselho foi unânime. Então, em nome do conselho, mais uma vez eu reforço, para que nós estejamos orando pelos nossos irmãos missionários, o Danilo, a esposa Joelma e a sua filhinha. Lembram que eles estiveram conosco ano passado e eles estão lá na Guiné. Então eu já compartilhei o vídeo do Danilo falando a respeito, compartilhei também no WhatsApp as contas bancárias que eles disponibilizaram ali. Então é um desafio, irmãos, é um desafio para que você, da maneira que você puder e como puder, estar ajudando, além das orações, que essa nem preciso falar, né? Devemos sempre orar, interceder, mas se você puder contribuir com alguma ajuda, vá lá, você vê o número da conta que está ali disponível, vamos ajudar e socorrer esses nossos irmãos, que estão num país muito precário. Se aqui já está com muita dificuldade, imagine lá. E eles estão longe, né, dos seus parentes. É verdade que eles estão próximos ali aos irmãos na fé, mas há muitas dificuldades lá. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, oferte. Oferte e continuemos a orar. Também tenho lembrado no nosso irmão João Marcos e família, que está distante na China. Esse já nós não podemos ter contato com ele em meias, em rede social, porque é um país muito fechado e temos que ter todo cuidado. Então eles não podem utilizar o WhatsApp, tudo é monitorado ali. Mas também, se estiver no seu coração, também vou providenciar aí o número da conta do nosso irmão missionário João Marcos e família, que está lá na China, e também você pode ofertar, conforme você puder, mas faça de coração. E se tiver alguma dificuldade em depositar esse dinheiro na conta que foi disponibilizado aí, tá? Então nos procurem, que nós vamos dar um jeito de pegar esse dinheiro e depositar para você e passar para você no grupo do WhatsApp o comprovante da transferência bancária. Faça conforme for o melhor para você. Então não vamos deixar de ajudar, de cooperar para a causa do Evangelho. Deus os guarde pelo seu poder, Deus esteja sempre ao vosso lado. Amém. Deus abençoe.